Maria, a mãe virgem de Jesus, e Jesus, filho da Virgem Maria, escolhidos por Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Maria. Quem foi Maria? Exemplo para todas as pessoas, homens e mulheres. Homens e mulheres. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, quando os anjos vieram para Maria, que a paz de Deus esteja com ela, com os demais profetas, com demais pessoas nobres, citadas no Coran, citadas na história, Allah subhanahu wa ta'ala diz que os anjos falaram para Maria: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Vejam a forma nobre que o Coran fala sobre Maria, um exemplo a ser seguido por todas as pessoas e principalmente por todas as mulheres. Os anjos, Deus está dizendo, quando os anjos falaram para Maria: ó Maria, Deus te escolheu. E quando Allah subhanahu wa ta'ala escolhe uma pessoa, escolhe alguém, saiba que essa pessoa será lapidada, mas ao mesmo tempo ela será um exemplo e será testada, mas ela será um exemplo a ser seguido. Inna Allah astafaki, ó Maria, certamente que Deus te escolheu. Mas não é só escolher, Ele dá as condições para que você seja um grande exemplo. Ele te lapida, Ele te treina, Ele te educa, Ele te eleva o teu nome. Watahharaki, e também te purificou. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu Maria e também para prepará-la, Ele a purificou de toda a sujeira, de todos os sentimentos ruins, de tudo que é nocivo. Allah subhanahu wa ta'ala a protegeu. Tahharaki wastafaki, e te escolheu sobre todas as mulheres de toda a humanidade. Essa é a Maria que nós, muçulmanos, falamos, seguimos o exemplo e respeitamos. A Virgem Maria, uma mulher nobre, a mulher mais nobre que existiu sobre a face da terra, pois Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: Khairun nisa'i Maryamu binti Umran. A melhor das mulheres é Maria, filha de Imran. É esse exemplo dela que nós temos que seguir. E o que ela fez? Primeiro, Deus a preparou e Deus a consagrou para a sua adoração e também a escolheu para ser a mãe de um grande profeta, mas de uma forma inusitada, de uma forma milagrosa, diferente das demais formas existentes. Allah subhanahu wa ta'ala, quando escolheu, Allah subhanahu wa ta'ala diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Deus está contando essa história para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo para ele: "Wadhkur fil kitab Maryama idh intabatat min ahliha makanan sharqiyya." Ya Muhammad, ó Muhammad, lembre-se da história de Maria, quando ela se afastou, quando ela foi para a mesquita, para um lugar, se isolou para a adoração de Deus único. E depois Allah subhanahu wa ta'ala, leiam meus irmãos, é que o tempo aqui não cabe a gente contar toda a história, toda a trajetória. É uma história de superação, é uma história de pureza, é uma história
de fé, de devoção, meus irmãos. Surat Maryam, leiam em casa, a família, reúna os seus filhos, reúna seu cônjuge, reúne os seus familiares na sua loja, conte, mostre para os seus funcionários, mostre para os seus colegas não muçulmanos o quanto nós respeitamos Jesus e sua mãe. Na surata 19, Surat Maryam, leiam essa sura. Quantos muçulmanos não sabem a história verdadeira, a história que é contada no Alcorão por Deus? Então ela, quando ela foi concebida, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que a mãe dela ficasse tão contente, a mãe de Maria, quando ela engravidou de Maria, ela imaginou que fosse um menino. Então ela prometeu para Deus, concedeu aquilo que estava no seu ventre para a adoração a Deus único. E era costume, era comum as pessoas dedicarem, concederem um dos seus filhos para cuidar da mesquita, cuidar do templo religioso, para a adoração de Deus único. E ela não pensou que poderia ser uma mulher, uma menina do sexo feminino. Então ela dedicou e prometeu aquilo que estava no seu ventre para servir o templo. E quando nasceu uma menina, e ela disse: ó Senhor, é uma menina. Mas ela tinha que cumprir essa promessa. Então ela colocou essa criança, quando cresceu, aos cuidados dos seus tios maternos, que cuidaram dela e a alimentaram. E seu tio Zacarias, quando entrava na mesquita, no templo, para ver como é que ela estava na adoração, no tempo que ela estava adorando a Deus, ela colocou uma citara, ela colocou uma cortina e fez dentro da mesquita um local reservado para ela. Então ela adorava a Deus ali, longe dos olhos das pessoas. Zacarias, ao entrar, sempre que ia visitá-la, ele encontrava comida lá, comida diferente, sendo que ele estava levando comida para ela e sempre havia comida diferente. E perguntava para ela: Anna laki hada? De onde você tem isso? Da onde você trouxe isso? E ela disse: qalat huwa min indillah. Essa comida, essa riqueza, esse sustento é de Deus. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Certamente que Deus enriquece as pessoas de onde elas menos esperam. Essa é uma resposta de uma adolescente, de uma pessoa devota a Deus. Meu irmão, não pense que a sua riqueza vem da sua esperteza. Não pense que se você colocar shows de samba, shows com músicas, ambiente, que são promíscuas dentro da sua loja, você vai agradar o seu cliente. Agrade a Deus, o Senhor do seu cliente. É da onde vem a riqueza, é de Deus, não é do seu cliente. O seu cliente não te sustenta, você não se sustenta, você não sustenta seus filhos, você não sustenta a sua casa, quem te sustenta é Deus. Então é a Ele que nós devemos a nossa devoção. Não se preocupe em fazer o que é certo. Deus vai te guiar, assim como purificou Maria, te purifica também, purifica a sua riqueza e o seu sustento. Assim como Ele enriqueceu Maria dentro do templo, como Ele enriqueceu Maria dentro e sustentou Maria dentro do templo, Ele te enriquece e Ele te sustenta e sustenta seus familiares. Não se preocupe, a riqueza está na mão de Deus. Isso se chama aqida, isso se chama convicção, isso se chama devoção, isso se chama
Fé. Meu irmão, nós estamos numa época que devemos nos lembrar do exemplo de Maria. A história é muito grande de superação. Eu vou só citar uma situação onde Maria, quando ela concebeu, quando Deus a notificou, a informou de que ela ficaria grávida, sem a interferência de um homem, aqui ela ficou com medo. Ela ficou com medo, como qualquer mulher. Como engravidar sem que nenhuma pessoa, sem que nenhum homem a tocou, porque ela era pura? Quem a purificou? Allah. Deus a purificou. Como? E ela engravidou com o sopro divino, o verbo de Deus. Quando ela engravidou e o processo de gravidez levou um processo normal de 9 meses, como a maior parte das mulheres, ela se afastou para ter o filho num lugar distante aos olhos, e ela se pegou pela tristeza, abalou ela uma tristeza. E agora? Eu estou grávida, vou dar à luz, e agora? O que o meu povo vai falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? E ela ficou entristecida quando começaram as contrações do parto. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala enviou para ela, e é nesses momentos, nos momentos que você acha que todas as portas se fecham, Deus envia uma porta que você não esperava, aberta, iluminada, clara, e o alívio vem dessa porta. Deus tem a chave de todas as portas, é nele que nós temos que confiar. E ela, confiando em Deus, ela dá a luz a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Mas e a tristeza? Antes dela dar a luz, ela se toma pela tristeza e ela não sabe o que fazer. Então Allah subhanahu wa ta'ala envia o anjo para ela, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي. Deus enviou para ela o anjo, que a chamou e disse para ela: ó Maria, não se entristeça, não se entristeça, não fique triste. Imagine que você está numa situação de preocupação, angústia, e você imagina que as portas estão fechadas, não tem solução para o seu problema, e vem alguém, ou Deus envia alguém, e que diz para você: não fique triste, não fique preocupado, não fique angustiado, Deus vai te aliviar, e o alívio vem. Essa é a história de superação de Maria, a mulher mais nobre que existiu sobre a face da terra, um exemplo aos homens e às mulheres. É essa forma que nós respeitamos Maria e seu filho, é esse respeito que eles merecem, seguir o exemplo dessas pessoas.